Milhares de famílias brasileiras vivem há anos em imóveis sem escritura e muitas nem sabem que têm o direito de se tornarem legalmente donas do lugar onde moram. A usucapião prevista no Código Civil é um instrumento jurídico que pode transformar a vida dessas pessoas, garantindo segurança jurídica e o direito à moradia. Para explicar como esse processo funciona e quem tem direito, conversamos com a advogada Thaís Guzmão, especialista em direito imobiliário, que atua com foco em regularização de imóveis e justiça social. Thaís, queria te agradecer por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, João. Muito obrigada pelo convite. Vamos usar uma redundância aqui, você é professor de português, né? Mas, enfim, começando do começo. O que é a usucapião e quem tem direito a isso aí? Pois bem, João, a usucapião, ela é dita pela lei como uma forma originária de propriedade. Mas ela nada mais é do que uma possibilidade que pessoas físicas ou jurídicas têm de regularizar a propriedade através da posse. Quem é que tem direito? Onde inicia esse processo todo? Veja, já disse que pessoas físicas ou jurídicas. Poucas pessoas sabem que uma empresa pode usucapiar um imóvel. O direito, ele nasce do uso. A usucapião nada mais é do que a tentativa, a possibilidade que a lei dá de uma pessoa que exerce a posse sobre um imóvel de adquirir então a propriedade. Então ela nasce do uso, ela nasce do tempo em que a pessoa adquire este imóvel, seja de forma onerosa, ela pode comprar este imóvel de um outro possuidor, ou também ela pode invadir, ela pode tomar posse deste imóvel e o tempo, a gente chama de prescrição aquisitiva, ou seja, é o tempo que dirá se essa pessoa pode ou não ter o direito ao usucapião. Doutora, se alguém conquistou a sentença de posse, ela tem a posse do imóvel agora, e depois disso chega o proprietário real do imóvel com documentos comprovando que realmente aquele imóvel era dele. Como é que fica essa situação? É reversível? Não, não é reversível. É importante a gente frisar bem, João, que num processo de usucapião, por exemplo, um processo judicial e até mesmo um extrajudicial, mas daí não se aplicaria esse exemplo que você tem dado, mas no processo judicial é inevitável que a gente cite o proprietário deste imóvel. Se ele já for falecido, nós somos obrigados a achar os herdeiros. Para a gente conseguir uma sentença favorável de usucapião, tem que ter esgotado toda essa tentativa de busca do real proprietário do imóvel. Então, uma possibilidade de já termos uma sentença de usucapião, não tem como um proprietário chegar e falar, olha, eu sou o dono, né, quero ser reintegrado na posse, quero este imóvel de volta. Então, isso é impossível. Porém, durante o processo de usucapião, como eu disse, é necessário que a gente cite o proprietário registral, ou seja, a pessoa que tem o nome na matrícula deste imóvel lá no cartório de registro de imóveis. Então, neste momento, ele pode sim contestar a ação. Ele pode contestar e então será pesado na justiça quem tem o melhor direito, se é o proprietário registral ou se é o possuidor. Então, realmente se torna uma briga judicial. No extrajudicial, essa possibilidade ela é menor, porque já para ingressar no extrajudicial é importante que tenha essa garantia de que o proprietário registral ou está de acordo ou ele será notificado para isso. Então, no processo extrajudicial, se o proprietário contestar essa ação, ele paralisa e vai para a via judicial. Então, se ele já tem uma sentença de procedência, não tem o menor risco dele perder a propriedade deste imóvel. Ele só tem que ir no registro de imóveis e colocar o nome dele, através de uma averbação, na matrícula do imóvel. Doutora, você falou da citação do real proprietário, né, de quem tem o nome na matrícula. E caso, pode acontecer um caso onde essas informações elas não existam? Pode existir que a gente pode distribuir uma ação, por exemplo, contra um réu incerto e não sabido. Muitas vezes esse imóvel ele é um destaque de uma área maior. Então, o que é muito comum, João? Fazendas. Imagina que uma região que tenha, antigamente tinham muitas fazendas de 1.000 hectares, 200 hectares. E muitas vezes essa fazenda ela começa a ser urbanizada ao longo dos tempos e se torna um bairro. Então, esse possuidor ele não tem a totalidade dessa fazenda, ele vai ter uma fração.
Então, muitas vezes, a gente não acha o real proprietário dessa fração, vai achar de toda a fazenda. Por isso que é muito importante, num processo judicial, por exemplo, uma das primeiras pessoas que vem ao processo se manifestar é o oficial registrador de imóveis da comarca onde esse imóvel está. Então, ele vai dar essa primeira luz para que a pessoa, para que o advogado, né, que representa essa parte, possa indicar quem que é o réu, quem será citado, quem deverá ser notificado e avisado dessa ação para que ele tenha direito de resposta. Existem, doutora, diferentes tipos de uso capião e onde cada um se aplica? Sim, nós temos alguns, né, definidos pela lei, de tipos de uso capião. A aplicação, João, está muito ligada ao tempo da posse. Então, assim, nós temos na nossa legislação uso capião de 15 anos, que é o maior prazo, e temos de 2 anos. A uso capião de 15 anos, que é chamada uso capião extrajudicial, ela ainda pode ter um prazo reduzido para 10 anos se a pessoa tiver neste imóvel sua moradia. Essa uso capião, ela é indicada para aqueles casos que eu te falei de invasão. Então, a pessoa está naquele imóvel, não exige boa-fé, ou seja, ela não comprou de ninguém, ela simplesmente viu, entrou, cuidou e lá ficou. Ela pode ter outros imóveis, ela vai ter que se aplicar na questão dos 15 anos. Mas se aquele imóvel se trata de moradia, esse prazo reduz para 10. Existe uma outra usucapião, que a lei fala de 10 anos, que é a usucapião ordinária, que a pessoa comprou. Ela comprou através de um contrato de cessão de direitos possessórios ou chamado compra e venda. Então, a lei exige que ela tenha 10 anos, boa-fé e uma posse que seja pacífica, ininterrupta e por um determinado período de tempo dos 10 anos. Nós temos uma outra usucapião que ela ajuda muito na questão da regularização imobiliária de forma geral no Brasil, que é a usucapião especial constitucional urbana, que a lei exige 5 anos. E tem a especial constitucional rural, que a lei também exige 5 anos. O que difere? O urbano, este imóvel não pode ter mais do que 250 metros quadrados. Então, se um imóvel está sendo ocupado por uma família ou por uma pessoa individualmente e tem menos de 250 metros quadrados, são necessários apenas 5 anos de posse. E nós temos uma outra usucapião, que é uma subespécie, vamos chamar assim, dessa constitucional, que é o usucapião abandono do lar ou usucapião familiar, que quando ele se aplica, também é uma forma de regularizar uma situação fática. Quando um cônjuge ou um companheiro ou companheira vai embora e este casal, eles detinham a propriedade do imóvel, ou seja, cada um tinha metade, 50%. Um deles vai embora, esta parte que ficou pode, através de outros requisitos, além do abandono, esse abandono precisa ser financeiro e afetivo, ele pode usucapir a metade daquele que foi embora. Então, poucas pessoas conhecem isso. Então, por exemplo, mulheres que foram abandonadas pelo companheiro, saíram e nunca mais voltaram. Nunca deram uma assistência financeira, afetiva. Ela pode, depois de 2 anos desse abandono, requerer na justiça a usucapião familiar. Doutora, a gente usa exemplos aqui até para ficar mais fácil o entendimento, né? Pode acontecer de existir um imóvel que ele está literalmente abandonado, né? Mas a pessoa saber quem é o dono e mesmo assim entrar com um pedido de uso capião? Pode sim. No Brasil, a nossa lei ela está baseada na função social da propriedade. Se eu sou o dono, o que eu tenho que fazer? Cuidar. Cuidar. Se eu não cuido e tem alguém cuidando, ele pode sim. É até mais fácil, porque daí você já sabe quem é o proprietário. Você facilita bem a vida, às vezes, do advogado, do profissional. Fala, eu já sei quem é o dono, a gente já sabe quem a gente vai citar. Então, pode sim. Então, se você tem um imóvel e não cuida, e tem alguém cuidando, tem que ficar esperto. Doutora, dá para a gente falar aí, pelo menos alguns principais documentos que são necessários, importantes para a gente poder dar início a esse processo? Bem, na usucapião judicial, nós temos alguns documentos que nós sempre exigimos e na extrajudicial, outra. Na extrajudicial, é importante que tenha uma ata notarial. A ata notarial ela é feita no cartório de registro de notas, em que um advogado precisa estar presente, então essa pessoa vai ter que
contratar uma advocacia especializada, ir ao cartório de registro o cartório de notas para lavrar uma ata notarial com todas as características de posse. Quem são os vizinhos, há quanto tempo está na posse, quais são as benfeitorias feitas no imóvel, quais são os atos de posse desse possuidor, que ele tem feito para então ter a expectativa de direito para ser o proprietário. No judicial nós já não precisamos da ata, mas documentos que são importantes, fotos do imóvel, foto de como o terreno era, de uma construção que foi feita, pagamentos de contas de água, de energia, declaração de vizinhos é muito importante também. Na usucapião, quando ela se trata de terreno ou imóvel que não seja num apartamento, por exemplo, nós sempre apresentamos um memorial descritivo feito por um agrimensor, porque é ele que dará todas as medidas deste imóvel para que então o registrador imobiliário possa fazer essa análise, se, por exemplo, for uma matrícula que está sendo ocupada na sua totalidade. Então, tem metragem de frente, de fundo, do lado, qual que é o perímetro total deste imóvel. Então, isso é muito importante também. Então, pagamentos de entregas, eu sempre falo assim, tem entregas de mercadoria, de iFood, por exemplo. Então, tudo isso corrobora com o nosso pedido, mostra que realmente a posse está sendo exercida, que aquele imóvel se trata de moradia. Então, cada uma das usucapiões, ela vai ter uma prova, um detalhe que esse possuidor tem que apresentar. Doutora, veio uma pergunta dos nossos telespectadores que é a seguinte: quem herdou um imóvel informalmente ou comprou verbalmente pode recorrer ao usucapião? Pode recorrer ao usucapião. É uma das possibilidades de regularizar esta propriedade. Em relação à herança, herdar informalmente eu não entendo muito como uma possibilidade, porque a herança ela passa por um princípio que é a transferência desse patrimônio. Mas o que eu acho que talvez a pessoa esteja perguntando é se ninguém fez o inventário. Então, ele, de certa forma, está na posse de um imóvel que não pertence somente a ele, pertence talvez a 2, 3, 4 irmãos, e ele pode usucapir, inclusive em desfavor dos seus irmãos. Vou dar como exemplo, João. É muito comum, às vezes, um pai ou uma mãe adoece. E sempre um filho volta, às vezes, para cuidar desse pai e dessa mãe. Enquanto ele está ali cuidando do pai e da mãe, nós não temos a menor possibilidade de prescrição aquisitiva. Não começa, porque ele está ali usando do imóvel, está sim na posse do imóvel, mas por mera liberalidade e ainda com o proprietário registral junto. A partir do momento que esse possuidor, que esse proprietário, falece, nós temos em direito o princípio que esta sucessão é aberta, ou seja, passa de forma indireta para os seus herdeiros. E os irmãos continuam, não, vamos deixar o fulaninho morando aqui, cuidando do imóvel, porque o pai morreu, ele que cuidou da mãe, que cuidou do papai, e lá ele fica. Depois de um certo período de tempo, considerando a metragem deste imóvel, pode ser até 5 anos, nós temos a possibilidade de uma usucapião, por parte deste herdeiro em desfavor dos irmãos. E isso é muito comum. Nós fazemos assim com bastante frequência até no escritório, usucapião de herdeiro. Doutora, eu queria te agradecer, viu? Por estar aqui. Essas informações são de extrema importância. Afinal de contas, a justiça está aí para nos auxiliar e para nos proteger, né, de situações. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Obrigada a você, João. Fico muito feliz de colaborar e de trazer essas informações, porque tem muita gente que não conhece mesmo o direito. E já fica convidada para voltar de novo, viu, doutora? Obrigada. Obrigado.